Irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou para que o teu povo, os teus filhos estivessem aqui, assentados aos teus pés, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, neste momento nos dá reverência e temor do Senhor, para que entendamos, compreendamos espiritualmente, creiamos, Senhor, que aquilo que o Senhor nos fala não deve ser jogado ao vento, não deve ser visto como algo comum, Senhor, corriqueiro, mas o teu falar é santo, Senhor. O teu falar é um falar de amor, mas é um falar também de juízo, é um falar de disciplina, de exortação, é um falar que nos encoraja, mas que nos lembra, Senhor, das consequências por não ouvirmos o teu falar. Por isso, nessa noite, não permita, Senhor, que nós, na nossa incredulidade, desperdicemos o privilégio que nos é dado. Um privilégio que foi conquistado lá na cruz pelo teu Filho amado Jesus. Ele teve que se entregar, dar a si mesmo, render o Espírito, Senhor, sofrer uma morte humilhante, horrenda, uma morte sofredora, muito mais porque, por um breve momento, ele teria a face do Pai perdida de vista. O nosso Senhor foi esse vencedor, esse leão, esse cordeiro que enfrentou o pecado, que enfrentou a morte e que saiu vitorioso. Não há maior vitorioso do que o nosso Senhor. Essa vitória se deu pelo cumprimento da tua vontade, Pai. E ela foi penosa, foi um trabalho penoso para o nosso Senhor, para que nós agora desperdicemos, passamos por um caso, apenas sentados aqui, satisfazendo a nossa curiosidade intelectual, ou falando coisas que em nada tem no teu Espírito. Por isso nos guarda nesta noite, principalmente nos guarda de nós, Senhor, do nosso eu, da nossa carne, para que sejamos alimentados pelo genuíno alimento espiritual, que é o Senhor Jesus mesmo, em nós, o Espírito de Deus, habitando em nós, nos edificando, nos fortalecendo. Estamos em tuas mãos, Senhor. Por isso te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, continuando o nosso estudo da última quarta-feira sobre Apocalipse, especificamente, estamos fazendo a leitura em conjunto de dois capítulos, o capítulo 17 de Apocalipse e o capítulo 18. Qual é a semelhança desses capítulos que nos permitem fazermos essa análise deles dois em conjunto? Fala de Babilônia e fala mais especificamente do julgamento de Deus sobre Babilônia. Nós vimos que Babilônia, em Apocalipse, ela está descrita ali nos capítulos 17 e 18, sobre duas vertentes, sobre duas facetas. Nós podemos entender Babilônia ali em Apocalipse 18 como uma cidade geograficamente localizada. Muitos estudiosos, muitos irmãos estão já convencidos que se trata de uma Roma ressurgida. Roma era a capital do Império Romano, né? E o Império Romano é aquela última criatura, aquela última fera, aquela última besta que foi revelada tanto a Daniel, né, daqueles 4 animais terríveis que Daniel vê em suas visões. O último, o mais terrível de todos, era o Império Romano, como também foi revelado a João no Apocalipse, quando ele se refere então a Roma como um império. Quando ele fala de uma besta que surge do abismo ou do mar, né?
essa besta que emerge do mar é o Império Romano renascido. Claro que, irmãos, não com as semelhanças históricas, mas com o pano de fundo espiritual, né? Nós sabemos que o Império Romano, por exemplo, ele pode ter sido desfeito de forma geográfica. Você já não tem mais no mapa o Império Romano, já não tem mais esse domínio geográfico, territorial, político. Entretanto, a influência de Roma, ela é percebida e vivida, e ela inspira os governos atuais. Quem estuda o direito sabe, nas faculdades de direito nós aprendemos muito o direito romano, porque ele foi o direito que influenciou o nosso direito brasileiro. Não só o brasileiro, mas todo o direito ocidental é fortemente influenciado pelo direito romano, pelas leis romanas, né? O sistema político da mesma maneira. A figura do Senado, por exemplo, nós não temos um Senado brasileiro. Essa figura foi muito forte lá no Império Romano. Então o Império Romano ainda continua exercendo influência na sociedade moderna. Então ele nunca foi, digamos assim, extinto. Ele pode ter sido extinto como uma unidade política e territorial, mas não a sua influência. Isso é importante, porque então João vai ter a revelação do Apocalipse, e ele fala daquela besta que emerge do mar, né? Sendo então esse último império ressurgido sob o comando do anticristo, que é o 8º rei, que é o pequeno chifre, que é descrito por Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Então tudo está conectado. Agora, o nosso assunto Babilônia, então, ele entra enquanto uma figura física, uma cidade fisicamente falando, mas também uma figura, e é o mais importante para nós estudarmos, uma figura espiritual. É isso que nós estamos estudando. E elegemos aí um título, né? O que seria então Babilônia do ponto de vista espiritual? Sistema religioso. Irmãos, o sistema religioso babilônico, então, sempre foi inimiga do povo de Deus. A Babilônia antiga era inimiga dos judeus, do Israel terreno, né? Mas se nós podemos ir mais atrás ainda, antes que Babilônia viesse a existir, nós já tínhamos o sistema religioso representado, por exemplo, por Caim, que matou Abel, o filho da religião perseguindo o filho da graça, né? Então, o que aconteceu lá no primeiro homicídio, capítulo 4 de Gênesis? No primeiro homicídio nós temos duas ofertas levadas diante de Deus. A primeira oferta, a oferta de Caim, o filho mais velho, ela foi resultante de todo o esforço, de todo o trabalho, de toda a capacidade humana. Caim era lavrador, então ele usou do seu trabalho, daquilo que ele tinha de melhor, para oferecer um sacrifício a Deus. Lá diz que ele trouxe a oferta a Deus do fruto do seu trabalho, do fruto da terra, porque ele era lavrador. Mas é interessante, irmãos, que no capítulo 3, a palavra diz assim, que o Senhor dá a seguinte palavra: maldita é a terra por vossa causa. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Então Caim traz o melhor desta terra para Deus. E o que Deus faz? Deus rejeita a oferta de Caim. Mas Abel, o irmão mais novo, traz a seguinte oferta. O que Abel compreendeu? Que ele somente poderia ser aceito diante de Deus mediante o sacrifício de um inocente. O sangue de um inocente deveria ser derramado para que ele e Caim fosse aceito diante de Deus, Abel fosse aceito diante de Deus. Por isso lá diz que ele era pastor de ovelhas e ele sacrificou um animal, né, e ofereceu aquele sacrifício a Deus. E a palavra diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel, ao passo
sacrifício de Caim, Deus não se agradou. Então você está vendo os dois princípios, irmãos? A religião perseguindo. Então Caim se enche de ira porque ele não foi aceito diante de Deus pelo melhor que ele poderia oferecer e mata o seu irmão Abel, né? Então você tem o filho da graça, uma representação dos filhos da graça, daqueles que foram justificados não por aquilo que eles puderam oferecer, mas eles foram justificados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. E você tem os filhos da religião, que querem a todo custo serem aceitos diante de Deus por aquilo que eles podem oferecer. Por isso você está vendo aí, irmãos, espalhado pelo mundo, os filhos da religião. E nós temos que tomar cuidado para não nos vermos enredados por esse sistema. Por exemplo, aconteceu tudo de bom no meu dia hoje, tudo que eu estava esperando de acontecer, os meus planos deram certo. Aí eu penso assim, então eu estou bem com Deus, né? Agora, se tudo deu errado, você começa a questionar, o que será que eu fiz de errado para Deus? Para Ele permitir eu passar por toda essa dificuldade durante o meu dia. Nós nos questionamos isso, porque nós medimos as ações de Deus a partir do quê? Daquilo que nós fazemos. Deus, então, não é uma pessoa propriamente, né? Deus fica lá paradinho e Ele reage àquilo que eu faço. Se eu faço bem, Deus reage com o bem para mim. Se eu faço mal, Deus vem então me punir, me castigar, me colocar na fogueira, porque realmente eu fiz uma coisa de errado. Essa é uma visão babilônica da figura de Deus. Nosso Deus e Pai, Ele age de forma autônoma. Se Ele tem para nós passarmos por tribulações e dificuldades, Ele tem como propósito formar o caráter de Cristo em nós. Irmãos, nós podemos estar andando de forma adequada diante do Senhor. Nós vamos passar por dificuldades da mesma maneira. Vários textos da palavra de Deus dizem isso para nós. Por exemplo, Pedro mesmo vai falar nas suas cartas: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós de igual pensamento. O que Pedro está dizendo? Irmãos, o Senhor sofreu. Nós devemos estar com as nossas mentes preparadas de que também vamos sofrer. Mas lá Pedro diz assim: não sofra nenhum de vós como malfeitor ou alguém que se intromete em negócios de outro. Antes, se vocês sofrerem por causa do nome do Senhor, considerai isso um motivo de glória. Então quer dizer que os filhos de Deus vão sofrer por algumas situações. Primeiro, podem estar sofrendo, sendo disciplinados por desobediência da palavra. Podem estar sofrendo, sendo disciplinados, por exemplo, para crescimento espiritual, né? Então, existem maneiras dos filhos de Deus sofrerem, mas o sofrimento, em todas elas, irmãos, é algo que produz vida, não morte para nós, a não ser que nós rejeitemos o trabalhar do Espírito, né? Cristãos, então, não aceitam de jeito nenhum a ideia de sofrer. Então estão rejeitando o método do Senhor Jesus trabalhar em nossas vidas. Enquanto eu fazia aqui os estudos aqui, buscava do Senhor informações para esse estudo sobre Babilônia, eu andei olhando a história da igreja de um ponto de vista mais geral. E vi que nos primeiros séculos, irmãos, a perseguição sobre a igreja foi terrível mesmo. Os imperadores romanos prendiam cristãos em estacas nos seus jardins, enchiam eles de óleo e queimavam eles vivos para servir de tocha nos jardins dos seus palácios. Cristãos eram jogados às feras, ou seja, aquelas arenas onde tinham os leões selvagens, eles eram comidos vivos ali por aqueles animais, eram queimados em fogueiras. E alguns registros históricos, que não estão aqui na Bíblia, são registros históricos, mostram que esses irmãos iam para essas situações de forma digna, e encorajando os outros irmãos que estavam ali ouvindo, e não negando o nome do Senhor de maneira nenhuma. Tinham irmãos que estavam tão ansiosos por estar com o Senhor, que quando a sua sentença saía, eles voluntariamente iam andando para suas forcas, para suas guilhotinas,
ninguém precisava puxar, arrastar, nada disso. Mal eles recebiam a sentença e já iam para suas guilhotinas, porque eles não viam a hora de estar com o Senhor. Mas negar o nome do Senhor não era uma alternativa para eles. Eles amavam o Senhor, eles conheciam o Senhor. Então, no momento de perseguição mais ferrenha contra a igreja, na história até o momento, que nós vamos ter muito mais, foi o momento em que o testemunho de Deus se manteve em maior vigor. Hoje o testemunho de Deus é fraco nessa terra, porque os cristãos começaram a achar que esse mundo é a sua morada, e começaram a se envolver, irmãos, com Babilônia, sistema religioso. Isso que é mais terrível, né? Mas feita então essa introdução, nós temos a visão de Babilônia espiritual, Babilônia material. Vamos ficar aqui em Babilônia espiritual, como sistema religioso, e olharmos alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, vamos em 2 Crônicas. Eu vou pedir o auxílio dos irmãos para a leitura, tá? 2 Crônicas, capítulo 25, verso 13. Porém, os do exército que Amazias despedira, para que não fossem com ele à guerra, invadiram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram 3.000 deles, e saquearam muitos despojos. Vamos mais um texto em complemento a esse. Agora 2 Crônicas, capítulo 36, verso 7. Está aí pertinho. Capítulo 36, verso 7. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Mais um verso desse capítulo, verso 10. 36, 10. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-los à Babilônia, como os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Verso 18. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, todo levou ele para a Babilônia. Então, nesses textos que nós lemos aí, vocês puderam perceber que há um saqueamento, um saque da Babilônia na casa do Senhor. Ou seja, o governante da Babilônia determinou que os utensílios da casa de Deus fossem levados para a Babilônia, né? A gente vai precisar do auxílio do Novo Testamento para entendermos isso, a realidade espiritual por trás dessa questão. Abra lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 14 ao 21. Lembra-lhes essas coisas, conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de palavras, que para nada proveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé a alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece dentro deste selo. O Senhor conhece os seus, e aparte-se
da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Tá bom aí. Vocês viram que no contexto, Paulo está então advertindo Timóteo acerca de que numa casa existem utensílios para a honra, a qual Paulo denominou: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Mas também numa grande casa, na analogia de Paulo, existem utensílios para desonra, aqueles que pervertem a verdade, na verdade, que distorcem a verdade de Deus. E me chama a atenção essa palavra utensílios. É como se então, irmãos, Babilônia quisesse retirar os utensílios da casa do Senhor. Quem são os utensílios da casa do Senhor? Na analogia de Paulo, aqueles que pertencem ao Senhor. São os utensílios para a honra. Então essa é a estratégia de Babilônia como sistema religioso. Ela quer enredar e tirar da presença do Senhor, tirar da casa do Senhor, tornar inúteis os utensílios da casa do Senhor, que somos todos nós, somos utensílios. E ela quer inutilizar, ela quer trazer para ela. Irmãos, os utensílios da casa do Senhor, lá no Antigo Testamento, todo aquele aparato que estava no tabernáculo, que estava depois no templo, eram utensílios que só poderiam ser usados ali. Se eles fossem retirados para outro lugar, eles não teriam serventia nenhuma. Não se poderia sacrificar, levar o altar, levar os utensílios, que serviam para o sacrifício, para ser sacrificado lá em Babilônia. O sacrifício tinha que ser na casa do Senhor, que naquele tempo era o templo em Jerusalém. Então, fora aqueles itens, fora da casa do Senhor, não tinham serventia nenhuma. E aí o que a palavra diz para nós? Que nós, os ramos que estão fora da árvore, eles secam e para nada servem, a não ser para serem lançados no fogo e serem queimados. Nós, fora da videira que é Cristo, nós não temos serventia nenhuma. Eu vou continuar me utilizando das analogias, irmãos, porque a palavra do Senhor nos ensina assim. A palavra de Deus diz lá, por exemplo, em Apocalipse, em 1 Coríntios 12, que nós somos membros do corpo. Pergunto a vocês, se um dedo, ou uma mão, ou um pé, um membro do nosso corpo for amputado e ficar ali alguns dias, o que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer, ele vai cheirar mal. O membro só tem a sua vitalidade, a sua utilidade, enquanto ele está vinculado no corpo. Fora do corpo, ele apodrece. Então é isso que Babilônia quer fazer, inutilizar, nos afastar do propósito de Deus, atrasar o nosso caminhar, porque os filhos da religião sempre vão perseguir para destruir os filhos da graça, desde o começo dos tempos até hoje é assim, Vamos voltar aos nossos textos do Antigo Testamento. Então entendemos essa questão dos utensílios, Vamos a mais um texto em Salmo 137. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Pois lá, aqueles que nos levam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíam nos pediam alegria, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião, como cantaremos a canção do Senhor em terra estrangeira? Só um pouquinho, pai. Deixa eu só fazer um comentário. Então aqui esse salmo se reporta ao tempo do cativeiro da Babilônia, E o que eles dizem? Que nós sentados às margens do rio da Babilônia, o que aconteceu com eles? Nós chorávamos e lembrávamos de Sião.
E aí é interessante que, então, lá no contexto histórico, os filhos da Babilônia pediam que eles cantassem uma canção de Jerusalém, né? De Sião. E aí, o que o verso 4 diz? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não comunica, irmãos, não comunica. Onde está o sistema religioso? Onde está a Babilônia? O Senhor não está ali. Como podemos nós adorar Deus em terra estranha? Em outras palavras, usar o nome do Senhor, usar o nome de Deus em coisas que não são de Deus. É o que nós mais vemos isso para a tragédia, para a nossa tragédia, né? O nome de Deus sendo usado em obras que dizem ser de Deus, mas que de Deus não tem nada. Como podemos nós entoar cânticos em terra estranha? Não podemos. Não há compatibilidade. Vamos mais um pouco. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua estreita. Se me não lembrar de ti, achegue-se e atira-se a língua ao meu palavra. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Deus, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que descobria até os dias dos alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser destruída. Feliz aquele que me retribuir o pago que tu tens nos resgate a nós. Então os filhos de Edom diziam para Jerusalém: destrua Jerusalém, arrasai ela até os fundamentos. Entendam que aqui há uma tipologia bíblica. Então é como se dissesse assim: arrase a igreja, destrua a igreja até os seus fundamentos, porque ela é a habitação de Deus. A palavra diz que nós somos a Jerusalém celestial, né? Então o inimigo tem essa sede. Agora o verso 8 vai dizer assim, ó: filha da Babilônia. Marque aí, vamos voltar lá em Apocalipse. Vamos ver quem que é filha da Babilônia. Apocalipse capítulo 17. Verso 5. Diz aí, ó: na sua fronte, os irmãos já encontraram? Apocalipse 17, 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então quem que é filha de Babilônia? Meretrizes e abominações da terra. Irmãos, tá, cuidado, tá? A meretriz aqui então é a prostituta, que se prostitui e faz sexo por dinheiro. Então, Babilônia é a mãe dela. Não nessa figura literal. Embora a prostituição seja pecado, seja algo fora do propósito do Senhor. Qual que é o pano de fundo da prostituição? Eu falei na semana passada, né? É se envolver com alguém estranho que não é seu marido ou sua esposa, em troca de dinheiro. Não é verdade? Não é isso que o sistema religioso faz? O sistema religioso fala que é de Deus, mas se envolve com o mundo buscando o quê? Favores do mundo. Babilônia estava servida pelos reis da terra, certo? Mas então ela é mãe de quem? Mãe das meretrizes. Ou seja, essa Babilônia gera essas meretrizes, esse espírito de se corromper em troca de presentes, de favores, de cargos, de poder, de riquezas. É isso que o sistema religioso faz, né? E das abominações, tudo que é reprovável diante do Senhor, né? Então é isso que Babilônia gera. E aqui a profecia em Salmo, vamos voltar lá agora, no Salmo 137. Filha da Babilônia, que hás de ser
destruída. Então, ó, profetizando aqui, ó, lá em Apocalipse, um dia, filha da Babilônia, você será destruída. Tudo que Babilônia produziu será destruído pelo Senhor. Veja aí a continuidade do verso. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Nos quem? Filhos de Jerusalém. Filhos da Jerusalém celestial. A igreja, né, o povo de Deus. Então será feliz aquele que vingar o mal que você, Babilônia, fez ao povo de Deus. E quem é esse feliz que vai vingar? Vamos voltar em Apocalipse. Espero não estar indo muito rápido, irmãos. Mas vamos voltar em Apocalipse, capítulo 18 agora. Deixa eu ver o verso. Vamos ler antes, capítulo 16, verso 19. E depois o 17, verso 1. 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Agora a parte B do verso. Olha aí na sua Bíblia. Vamos ter em mente aquilo que está em Salmo. Feliz aquele que te pagar com o mal que você fizeste a nós. Veja aí a parte B agora. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora veja o verso 1 do capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas asas. Então quem é este feliz que vai dar a paga de Babilônia pelo mal que ela fez aos seus filhos? O próprio Senhor Deus. Ele julgará. Ele despejará o cálice da ira do seu furor sobre ela. Né? Vamos avançar um pouquinho mais? Isaías capítulo 13, verso 19. O irmão pode ler para nós. Em Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Como foi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? O Senhor diz assim a Abraão, que a medida da iniquidade de Sodoma e Gomorra já havia chegado à sua plenitude, e ele havia descido para julgar Sodoma e Gomorra. E o mais interessante, irmãos, que ali na região onde eram essas cidades, que foram assoladas pelo julgamento de Deus e foram destruídas, aquela região não cresce mais nada, não teve mais vida nunca mais, virou deserto aqui, né? Ou seja, quando Deus destruir esse sistema que persegue o povo de Deus, Ele o fará de uma vez por todas. Nunca mais haverá Babilônia, né? Então por isso que se faz essa analogia. Vamos agora em Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25. Vamos ler o verso 11 e 12. Toda essa terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos,
julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, e a terra dos caldeus e babilônios, por causa das suas próprias iniquidades. Assevera o Senhor, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Então, há aqui uma profecia em Jeremias muito importante para nos mostrar quando é que Deus julgará a Babilônia como um sistema religioso. Essa Babilônia, essa mãe, né, essa abominação, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Reparem aí, vamos devagar aqui, que primeiro, as nações serviriam ao rei da Babilônia. Está aí no verso 11, né? Marquem aí Jeremias, vamos voltar em Apocalipse. Capítulo 18, verso 7. Quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como raiva, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, o primeiro detalhe aí, ela se intitula o quê? Estou sentada como rainha. E lá na profecia de Jeremias, as nações da terra servirão o rei da Babilônia. A Babilônia estava como rainha sobre as nações da terra na profecia de Jeremias. Então, perceba essa semelhança. Mas olha aí o capítulo 17 de Apocalipse, verso 9. Vou deixar os irmãos lerem, tá? Aqui está a mente que está tendo sabedoria. As sete cabeças são os sete montes onde a mulher está sentada sobre eles. Não tem mais aí na sua versão? Só tem 7 livros. A nossa versão aqui, a revista atualizada, tem uma complementação importante. Está no 10 e a também. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher, quem é mulher? A mulher Babilônia, está sentada. São também 7 reis. Né? Então, acho que já podemos voltar para Jeremias 25, no verso 1, e com essa leitura de Apocalipse, vermos o seguinte: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia. E aqui é dito o seguinte: haveria um serviço por 70 anos, não é verdade? Olha o verso 12 agora. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação. Ou seja, Deus virá para julgar a Babilônia ao se cumprirem os 70 anos. Agora vamos em Daniel rapidamente. Daniel capítulo 9. Verso 24. Daniel 9, a partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então tá. Na revelação do anjo aqui, a Daniel diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo, né? Para quê? Para que todo o propósito de Deus seja cumprido, para que cesse o pecado, para que se faça, como é dito aí, fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Então, todo o propósito do Senhor vai ser cumprido nessas 70 semanas. Agora, continua aí a partir do verso 25.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado fora o Messias, mas não por causa de ele mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim da guerra estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e por causa do espalhamento das abominações, ele a fará assolada, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, quando tem essa revelação, essas semanas são semanas de anos, certo? Então, por exemplo, aqui ele fala que, veja aí no verso 26, depois de 62 semanas será morto ou ungido. E aí, se você contabilizar os anos, é justamente a quantidade dessas semanas. Será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerras. Veja o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Então aqui é uma chave dessa profecia. Se são semanas de anos, 62 mais 7 dá quanto? 69. Significa que passariam 69 semanas de anos, ou seja, você pode multiplicar esses 69 por essas semanas, e você vai ter o número de anos exatos envolvendo a morte do Senhor até a sua ressurreição. Depois fica na semana 69, vocês podem perceber. Fica faltando uma semana para completar as 70 semanas. Eu espero que não esteja confundindo os irmãos. 69 semanas é desde a profecia até a vinda de Cristo, a primeira vinda dele. Depois para a contagem das 69. E a última semana ocorre quando? Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Agora veja o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, se são semanas de anos, quanto é metade de um ano? Então vamos lá em Apocalipse para os irmãos verem. O que acontece na metade dessa última semana? Apocalipse capítulo 11. Verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, uma semana significa 7 anos. Metade de 7 anos, 3 anos e meio. Que dá justamente esse tempo aqui em que os gentios vão calcar os pés à cidade santa. Ou seja, quando Jerusalém, o povo judeu, se vê cercado para ser destruído pelo anticristo. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que, segundo Jeremias capítulo 25, após os 70 anos que estava determinado lá, Babilônia seria destruída.
Em outras palavras, ao final dessas 70 semanas previstas por Daniel, quando o Senhor tiver para voltar e assumir o seu reinado, para se cumprir o seu propósito, quem será destruído? Ao final das 70 semanas? Babilônia. Babilônia será destruída. Então, não entendam que Babilônia já foi destruída como sistema religioso, ou que será daqui a alguns anos, nada disso. Babilônia, como sistema religioso, será julgada e destruída por Deus quando o Senhor estiver para voltar para vir na sua segunda vinda. Por isso que ela está introduzida aqui no contexto da 7ª taça da ira de Deus, que para que o Senhor Jesus venha, a ira de Deus precisa ser consumada, essas 7 taças da ira de Deus. Então há uma conexão muito grande entre Daniel capítulo 9, que nós lemos aqui, e Jeremias capítulo 25, no que se refere ao julgamento de Babilônia. Amém? Um pouco cheio de detalhes, né, irmãos? Cansa um pouco, né? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui hoje. E aí, na próxima reunião, nós vamos fazer um paralelo, se os irmãos já quiserem ir estudando, entre Jeremias capítulo 51. Eu peço que os irmãos leiam esse texto. Jeremias 51. E aí, junto com Jeremias 51, nós vamos ler Apocalipse 17 e 18. Para os irmãos verem como que está ligado esses 3 capítulos, dentro do propósito de Deus acerca de Babilônia. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nos conceda a graça de compreendermos o Teu propósito, mas acima de tudo, de estarmos vigilantes, para que não sejamos enredados a esse sistema que naturalmente é inimigo do Teu povo, chamado Babilônia. Babilônia diz que está sentada como rainha sobre os povos dessa terra, Senhor. E a Tua palavra é a verdade. E nós podemos ver hoje isso. Como que a religião tem se misturado com a política, tem buscado poder, reconhecimento, prosperidade material, riquezas nesse mundo, influências nesse mundo. Como esta mulher que está aqui, Senhor, nessa visão tão crítica e tão terrível que nós estamos estudando pela Tua graça. Mas nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor prometeu e levará a cabo aquilo que prometeu. Que o Senhor destruiria Babilônia, que o Senhor irá fazer ruir a filha de Babilônia, que o Senhor extinguirá, exterminará a Babilônia, esse sistema que sempre buscou perseguir o Teu povo, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor. Senhor, nos dá ouvido para ouvirmos a Tua advertência: saí do meio dela, povo meu. Hoje o Senhor está nos dizendo: saí de Babilônia, saí do meio dela. Como nós precisamos dar ouvidos a esta advertência, Senhor. Não nos deixa nos perder, Senhor, em toda esta confusão que tem se instaurado, em tudo que se chama e tem se denominado igreja nesses dias, Senhor. Mas que na verdade são Babilônia, são instituições e religiosas que nada têm da Tua realidade. Por isso estamos confiados ao Senhor. Pedimos ao Senhor graça para meditarmos e guardarmos em nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.